Capítulo 101, Controle de Mana da Asa Celestial, 1. Os olhos de Yon-Vo se arregalaram. Os deuses e demônios do 98º andar estão interessados em mim. O 98º andar era um território desconhecido que muitos jogadores almejaram por milhares de anos sem sucesso. Depois que Alforone se estabeleceu no 77º andar por razões desconhecidas, ninguém jamais foi capaz de escalar além daquele andar. O dragão vermelho se reunia de vez em quando no 76º andar para derrubar Alforone, mas nunca teve sucesso. No entanto, embora os andares acima do 77º sejam um mistério, existem algumas pistas sobre o que está lá. Uma dessas pistas era o 98º andar, onde residiam deuses e demônios, os mestres dos apóstolos. Os deuses e demônios usavam um método secreto para observar os eventos abaixo do 77º andar, e muitas vezes apresentavam jogadores que chamavam sua atenção com mais poder ou pediam que se tornassem apóstolos. No entanto, nenhum deles jamais deixou o 98º andar, e os jogadores acreditavam que era porque sua pressão espiritual era tão grande que destruiria os andares inferiores caso aparecessem. No entanto, os deuses e demônios tinham seus métodos de manifestar seu poder nos andares inferiores, como Hermes, que havia deixado seu interesse claro para Yon-Vo, ou por meio de uma mensagem do sistema como a que acabara de aparecer. É realmente raro para eles entrarem em contato com jogadores no andar inferior. Supostamente, apenas 2 foram contatados, e mesmo Yon-Vo nunca recebeu uma mensagem como esta. Eu me pergunto se isso significa que minha teoria de criação de cores é única? Tudo que ele fez foi combinar o conhecimento da tribo de um chifre com seu circuito mágico para criar uma nova teoria. Mas nenhuma mensagem apareceu, e Yon-Vo não tinha nenhuma outra pista para ajudá-lo a descobrir por que eles estavam tão interessados nele. No entanto, ele teve a certeza de uma coisa: estou no caminho certo. Até mesmo os deuses perceberam sua teoria de direcionar o fluxo natural de mana usando cores, o que era uma evidência de que o circuito mágico não era adequado para humanos. Se for assim, Yon-Vo sorriu. Agora que ele havia aberto um caminho, ele só tinha que continuar. Ele organizou as informações dentro de sua cabeça, analisou as partes importantes, determinou o tipo de informação que precisava aprender e descartou os fatos irrelevantes. A espécie dracônica buscou a verdade e reuniu uma grande quantidade de conhecimento ao longo de suas vidas, mas nenhum ser humano poderia acessar a mesma capacidade cerebral. O melhor que Yon-Vo poderia fazer era acessar seus olhos dracônicos e pensar sobre as informações que tinha. Sua cabeça estava ficando quente com todo o trabalho mental. A proficiência da habilidade e vontade de combate está aumentando rapidamente. 27%, 28%, 35%, 36% novos conhecimentos foram obtidos. O aplicativo do Magic Circuit está sendo criado. Seu vaso cresceu. A aquisição de novos conhecimentos e crescimento espiritual foi confirmada. O progresso da sucessão interrompida será retomado. 99,5%, 99,6%. Yon-Vo continuou a se concentrar sem perceber o tempo passar. Quando abriu os olhos, viu pela janela que o sol já havia se posto. Orabone! Edora temia se tornar um incômodo para Yon-Vo, então ela só observou em silêncio por várias horas. Ela também se levantou quando ele o fez, preocupada que ele estivesse trêmulo e pudesse desmaiar a qualquer momento. Mas os olhos dele, Edora prendeu a respiração assim que olhou nos olhos de Yon-Vo. Ele não parecia ser ele mesmo, e ela acreditava que se ela se aproximasse dele, ela se machucaria. Ela se perguntou por que Yon-Vo a estava fazendo se sentir tão desconfiada antes de perceber que já tinha visto aqueles olhos antes. Quando meu pai olha para seus inimigos, é assim que seus olhos parecem. Quando Edora era mais jovem, ela quase foi sequestrada pelos inimigos da tribo de um chifre. O rei marcial correu para salvá-la, e ela nunca esqueceu a expressão intensa em seus olhos quando ele enfrentou seus inimigos. Ela nunca esperava ver aquela expressão novamente. Yon-Vo caminhou até a próxima sessão como se nem tivesse visto Edora.
Ele estava apenas em uma pequena seção dos arquivos e, mais uma vez, pegou um grande número de livros e os leu para obter uma ideia geral de seu conteúdo. Seus olhos continuaram a arder. O desenvolvimento de Yon-Woo de sua teoria de cores significa que ele recebeu 3 itens diferentes: o traço amigável ao mana, o título abençoado por mana e a habilidade, controle de mana. Característica: Mana Friendly fornece acesso mais fácil ao fluxo de mana no ambiente. A quantidade de mana que pode ser usada aumenta com o cultivo interno e a velocidade de recarga também aumenta. Cada jogador queria acumular mais poder mágico em seus corpos, já que o poder de suas habilidades estava vinculado à quantidade de poder mágico que possuíam. Seus corpos físicos também ficavam mais fortes quanto mais poder mágico eles tinham. Qualquer jogador mataria por esse traço ou até mesmo por seu título. Título: Abençoado por mana. Um título obtido com um novo método de uso do circuito mágico. Com a atualização do nível do circuito mágico, o fluxo de mana agora foi conectado ao corpo. No entanto, ainda há um limite, pois não atingiu o nível de uma espécie dracônica abençoada por mana. Efeitos: Poder mágico mais 15. A proficiência da habilidade circuito mágico aumentou. Mais 9%. A quantidade de poder mágico que você pode usar aumentou dramaticamente. Agora você pode usar diferentes tipos de poder mágico livremente. Esses eram exatamente os tipos de habilidades que Yon-Woo mais precisava, mas ao invés do aumento em pontos, ele estava mais interessado em sua nova habilidade de usar diferentes tipos de poder mágico. Isso significa que posso finalmente usar tipos opostos de poder mágico ao mesmo tempo. Sempre houve incompatibilidades e forças opostas entre os tipos de poder mágico. O fogo não pode agir contra a água contra a madeira contra a terra e o poder divino não pode se misturar com a energia do mal. Por causa disso, os jogadores geralmente escolhem o tipo de poder mágico que mais usam e apenas adicionam outros tipos que não entram em conflito com ele. Aqueles que não fizeram isso tiveram que ter cuidado para não usar tipos conflitantes de magia ao mesmo tempo, razão pela qual Yon-Woo teve que usar a Aegis e a pulseira preta em momentos diferentes. O poder divino do Aegis era um anátema para a pulseira. No entanto, essas limitações desapareceram no momento em que ele obteve o título. Ele ainda precisava confirmar, mas tinha certeza de que estava certo. Essa era a vantagem de ser abençoado por um poder mágico. Era algo pelo qual a espécie dracônica era conhecida, já que eles podiam exercer diferentes tipos de poder mágico e dobrar as forças da natureza à sua vontade. Eles tocaram na verdade moveram o mundo. Yon-Woo não era tão poderoso ainda, mas agora estava entrando no território de ser livre das limitações de mana. Controle de mana. Classificação: DDD, SSS mais proficiência, 0,0%. Descrição: pega mana do ambiente e o transforma em poder mágico. Maior proficiência leva a um processo de conversão mais rápido. O poder mágico produzido é muito puro. Fórmula da nuvem: por meio de exercícios de meditação e respiração, o mana mais puro é retirado da atmosfera e absorvido como poder mágico. Mana manifestação aumenta a produção de poder mágico recém-convertido. A eficiência da saída melhora com a proficiência da habilidade. A habilidade atual tem uma classificação DDD. Suba na classificação através do cultivo interno. Controle de mana era uma habilidade que poderia tornar produtivo o poder mágico. Embora sua classificação fosse atualmente baixa, Yon-Woo não se preocupou com isso, já que ele tinha os núcleos e o cultivo interno. Ele começou a pensar em maneiras de utilizar melhor essas habilidades. Ele já tinha uma base básica e só precisava de materiais para construir sobre ela. Há muitas informações aqui que podem ajudar. Embora este arquivo de habilidades em particular só tivesse livros Mugongre nível férreo, na verdade era uma coisa boa, pois quanto mais forte fosse sua base de cultivo interior, melhores seriam seus materiais. Yon-Woo só estava preocupado com uma coisa. Eu preciso encontrar algo apenas para o circuito mágico. Ele teve que usar seus olhos dracônicos para encontrar informações que ele pudesse analisar para ver como isso o beneficiaria.
Em certo sentido, a escritura da transformação do tendão é perfeita para o circuito mágico. Quase como se fosse um par. The Tendon Transformation Scripture foi o primeiro livro que ele pegou e conseguiu desempenhar um grande papel na fundação de sua nova teoria de mana. Ele adivinhou o que era porque a escritura da transformação do tendão tinha instruções específicas sobre como aumentar um tipo puro de poder mágico. Atualmente, você aprendeu 312 tipos diferentes de cultivo interior. A criação do cultivo interno com base nas escrituras da transformação do tendão está sendo feita. O traço conhecimento do dragão da espécie dracônica oculta foi parcialmente aplicado, e o processo de criação foi acelerado. Yonvou passava seus dias e noites no Skill Archive assim, sem sair, focado exclusivamente na leitura de livros. Edora ficou ao seu lado o tempo todo. Outro dia se passou, depois mais 2, e então chegou o dia final. Já que Yonvou nem se incomodou em comer ou beber, as pessoas do lado de fora começaram a se preocupar com ele. Eles não conseguiram convencê-lo a fazer uma pequena pausa e temeram que ele morresse de exaustão. Os círculos escuros sob seus olhos pareciam se estender até seus pés, mas um olhar de paixão queimava em seus olhos. Edora quase sentiu que eles poderiam colocá-la em chamas. No último dia, Yonvou tinha lido tantos livros que ele perdeu a conta de seu número. Edora silenciosamente reconheceu sua incrível habilidade de escolher as pessoas certas. Naquele dia, algo incomum aconteceu. Uau! A atmosfera em torno de Yonvou mudou e ficou pesada e desagradável. Em um instante, Edora sentiu que algo havia mudado dentro de Yonvou, mas a mesma coisa havia acontecido com ela, Punch e alguns dos membros da tribo. Iluminação. Parecia muito como encontrar algo sólido e estável enquanto caminhava por uma névoa escura e traiçoeira. Foi uma sensação de finalmente tornar Mugong completamente seu. Suas suspeitas foram confirmadas quando uma tempestade apareceu, o vento soprando tão forte que as próprias estantes balançaram e os livros caíram como dominós. O arquivo de habilidades da camada de ferro tremeu com sua força, e os guardas alarmados correram para dentro para ver o que estava acontecendo. No entanto, um olhar para o rosto de Edora os fez parar em silêncio. Expressões chocadas se espalharam por seus rostos enquanto olhavam para Yonvou. Eles sabiam que ele era forte o suficiente para derrotar Zhang, que havia escalado 30 andares, mas desta vez a força que sentiram nele era como a dos mais fortes em sua tribo. Mas forças à parte, eles ficaram surpresos ao sentir uma profundidade crescente de Mugong em alguém que apenas começara a estudá-lo. Este não é o mesmo nível de Yang Quan e Liun? Isso é loucura. Instantâneo. Quando Yonvou abriu os olhos novamente, um forte feixe de luz dividiu seus arredores e o vento parou. Um fedor horrível subiu no ar quando as roupas de Yonvou ficaram tão escuras quanto um abismo. Agora que seu corpo havia passado pela iluminação, expulsou todos os resíduos de dentro. Sua veia mana e 12 meridianos foram abertos. Só se passaram 3 dias e ele já passou pela limpeza de eliminação. Enquanto o choque se espalhava entre os espectadores, a queimação nos olhos de Yonvou diminuiu lentamente. Ele parecia quase aliviado quando puxou sua aura. Embora a máscara obscurecesse seu rosto, seus olhos de fogo se acalmaram completamente. Edora, sua voz estava rouca, já que ele não falava há muito tempo. Sim? Edora olhou para Yonvou com surpresa, sentindo como se a pessoa que ela estivera observando nos últimos 3 dias tivesse se transformado em outra pessoa. Embora houvesse um fedor horrível no ar, e eles estivessem sentados em uma confusão de estantes e livros, ela apenas o viu. Por alguma razão, ela estava se sentindo quente, e a ponta de seu nariz tinha ficado ligeiramente vermelha. Em meio a tudo isso, Yonvou perguntou calmamente. Estou com muita fome. Há alguma coisa para comer? Resmungar. O estômago de Yonvou trouxe de volta à dura realidade. Capítulo 102. Controle de mana da asa celestial, 2. Yonvou segurou um sanduíche em uma mão e um tomo de habilidade na outra, conversando com Edora enquanto examinava o livro.
Podia estar relaxado o suficiente para falar com ela, mas parte da atenção dele ainda estava focada no próprio corpo. Depois que a veia de mana foi aberta, o circuito mágico começou a operar melhor do que nunca. Seu corpo mudou devido à aquisição de novos conhecimentos. A mana está procurando novos caminhos para circular e novos circuitos estão sendo abertos. 3 circuitos centrais foram abertos com sucesso. 6 circuitos grandes foram abertos com sucesso. 12 circuitos médios foram abertos com sucesso. 36 circuitos pequenos foram abertos com sucesso. 36 novos núcleos foram criados. A fase 1 do circuito mágico foi concluída. A mana está circulando pelos circuitos recém-abertos para purificar os resíduos no seu corpo. A proficiência da habilidade Circuito Mágico aumentou drasticamente. 35,1% A proficiência da habilidade Controle de Mana aumentou drasticamente. 9,2% As estatísticas de poder mágico aumentaram em 5 pontos. Todas as propriedades aumentaram em 10 pontos. Uma melhora corporal foi confirmada. O processo de sucessão interrompido será retomado. Progresso atual: 99,7%. O elemento que Yonvou chamou de núcleo apareceu originalmente em 360 locais diferentes no corpo, chamados de pontos de acupuntura. Ele escolheu 36 pontos que achava que eram os mais importantes e comprimiu mana nessas áreas para que não se soltassem. Isso fez com que seu poder mágico no circuito mágico diminuísse para 1/5 da quantidade original, mas sua eficiência se multiplicou, tanto que seu antigo circuito mágico não conseguia nem mesmo se comparar. Ele agora podia controlar a quantidade de poder mágico usado nos núcleos, e o que quer que fosse impossível antes agora era possível. Ele até conseguiu localizar o circuito mágico oculto. Podia sentir circuitos de todos os tamanhos emaranhados no corpo. Alguns eram tão pequenos que não os notaria se não se concentrasse. No momento, estava usando apenas 20% do poder mágico. Se conseguisse acessar os 80% restantes, teria uma quantidade colossal de poder mágico. Yonvou decidiu abrir os circuitos restantes e ativou seus núcleos incessantemente. A mana entrou nos circuitos ocultos e lentamente começou a abrir seus caminhos, afastando qualquer obstáculo. Foi difícil no início, especialmente porque parte da atenção dele estava focada nos livros que estava lendo, mas, com o passar do tempo, o processo ficou mais suave e rápido à medida que adquiria mais conhecimento. A certa altura, experimentou uma explosão repentina quando 3 dos circuitos médios, que a tribo dos Unichifres chamava de veias de mana, foram abertos. Foi seguido por 6 circuitos grandes se conectando aos 12 meridianos, e, finalmente, o resto dos canais de mana foram abertos um por um até que 45% de todo o circuito mágico estivesse finalmente aberto. Houve outra purificação que purgou o resíduo restante do corpo, de modo que foi forçado a tomar um banho de 2 horas. No entanto, quando voltou para o arquivo de habilidades, seus passos pareciam excepcionalmente leves. Sua compreensão também melhorou, e assim pôde ler os livros em um ritmo mais rápido. Mesmo que tivesse estabelecido apenas seus circuitos de mana, também começou a experimentar mudanças físicas, e Yonvou saciou sua fome resultante com outro sanduíche enquanto continuava lendo. Os guardas que o observavam desde o início estavam cansados agora olhando para ele, enquanto, por outro lado, Edora simplesmente encarava Yonvou, cuja atenção estava focada nos livros. Até sonhou em ter esse nível de foco. Já terminou? Mais ou menos, Yonvou respondeu, enquanto mantinha a atenção nos livros. Já completei cerca de 95%. Ainda preciso de mais uns 5%. 5%? Edora quase gritou de choque. Mesmo que fosse apenas o cultivo interno básico, o processo ainda era criar um Mugong inteiramente novo, e ainda assim Yonvou, que não tinha conhecimento prévio disso, quase concluiu em 3 dias. Edora estava preparada para ficar impressionada se seu amigo simplesmente entendesse os termos básicos, considerando quão profunda era a história do Mugong.
Ela estava planejando ajudá-lo assim que ele tivesse os termos básicos estabelecidos, já que acreditava que o pedido do seu pai era muito ridículo. No entanto, enquanto observava Yonvou estudando, começou a pensar que seu pai tinha visto algo que ela não tinha visto. Agora, teve certeza de que seu pai estava certo, e que seu amigo estava claramente dizendo a verdade sobre seu progresso, já que não era do tipo de brincar com essas coisas. Do que mais precisa? As cores. Oi. Parece que todos os Mugongs têm suas próprias características ou cores. Cada um tem seus próprios objetivos. Edora assentiu. A escritura da transformação do tendão se concentrava em completar o recipiente, e o terceiro cultivo interno em absorver a energia do céu e da terra. Indo mais longe, havia Shigong, Magong e Dokugong. Só criei os fundamentos. Sendo mais preciso, era o cultivo interno para o circuito mágico, mas não se preocupou em explicar. Então, o Mugong precisa ter suas próprias características antes de poder ser usado. Só que eu ainda não tenho isso. Edora ficou perdida em pensamentos por um momento. O cultivo interno era específico para o usuário, e eles tinham que descobrir uma característica que se adequava ao Yonvou. Você tem alguma coisa em mente? Ainda não. O que vai fazer? Vou procurar por isso agora. Yonvou terminou o sanduíche e devolveu o livro para onde o encontrou. No arquivo de habilidades de nível bronze. Yonvou se dirigiu diretamente para o arquivo de habilidades de nível bronze. Só tinha um dia para encontrar o que precisava. Vai ser bom se melhorar o poder mágico. É melhor pegar o tipo mágico ou de fogo. Finalmente compreendeu muitas coisas enquanto estabelecia o cultivo interno. Anteriormente, pensava no poder mágico em algo como uma bola de energia, mas acabou que poderia ser usado de várias maneiras. Assim, novos horizontes se abriram para ele. Era difícil para alguém que tinha crescido na Terra entender o conceito de mana. Não é apenas Mugong. Magia, maldições, poderes sobrenaturais, magia espiritual, divindade. O uso de mana é muito mais complicado do que pensei. Mugong era apenas uma das muitas maneiras de se usar mana. Se eu puder de alguma forma usar mana em todos os tipos de jeitos, os olhos dele brilharam de trás da máscara. Porque sabia que era possível para ele. Jogadores comuns podiam entrar em um gargalo, mas Yonvou tinha o circuito mágico. É por isso que a espécie dracônica era tão incrível. Eles não só usavam mana em todos os tipos de jeitos, como até invertiam as leis de mana à vontade. Como uma espécie assim foi extinta? Agora se perguntou sobre isso, já que a resposta também não estava no diário. No entanto, teve que se concentrar em completar a base do resto dos circuitos no seu corpo. Qualquer coisa para ficar mais forte. Este foi apenas o primeiro passo. Yonvou olhou ao redor de todo o arquivo e escolheu os livros que queria ler, pensando que os de elementos de fogo seriam os mais úteis, já que tinha um contrato com a Fênix. Surpreendentemente, havia apenas alguns tipos de Mugong que eram úteis para ele. E o Qiangong e Magong dos pontos de acupuntura opostos. Golpe do relâmpago. Cultivo interno leve. E o Qiangong se concentrava em aumentar a vitalidade. Magong dos pontos de acupuntura opostos era destrutivo. O golpe do relâmpago era famoso por ser o mais poderoso, que usava o cérebro. E o cultivo interno leve era uma força silenciosa e gentil que não tinha realmente nada de especial. No entanto, Yonvou escolheu esses porque poderia conectar os outros tipos de Mugong e iria bem com o desespero do Rei Obscuro. Yonvou absorveu todos os 4 Mugongs, reconstruindo alguns enquanto avançava. Felizmente, não foi muito difícil, visto que já entendia o cultivo interno. Além disso, tinha algo para comparar: o Rei Marcial. Ele tentou imitar a besta que viu nos olhos dele o máximo possível, pensando que uma boa habilidade sairia disso. A proficiência da habilidade controle de mana está aumentando rapidamente. 11%, 12%, 16%, 17%, 20%. O novo cultivo interno começou a se formar. Você alcançou uma grande conquista. Você será recompensado com karma adicional. Você adquiriu 5.000 pontos de karma. Você adquiriu 3.000 pontos adicionais de karma.
Seu poder mágico aumentou em 5 pontos. A proficiência da habilidade circuito mágico aumentou 40,1%. O poder mágico é um novo cultivo interno foi concluído. Deseja escolher um nome. Finalmente. Consegui era o último dia. Aeon Vou deu ao novo cultivo interno um nome que estava pensando há muito tempo. Controle de mana da asa celestial. A habilidade controle de mana foi alterada para controle de mana da asa celestial. Asa celestial era o apelido antigo do seu irmão mais novo. Continua no próximo vídeo.